Márcio Raskorski, Condomínios e Outras Paixões. E hoje a gente está aqui na sala da diretoria da CEL. A CEL é uma empresa parceira nossa, uma administradora de condomínios. E a gente invadiu a sala do Roberto, que é o diretor da CEL. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. Então, naturalmente, convidamos 3 empreendedores. O próprio Roberto, que criou a CEL há muitos anos atrás. E nesse mercado que não é fácil, vem conseguindo fazer a empresa crescer. O Cláudio, que hoje comanda a empresa Mansur, ele é o Cláudio Mansur. A Mansur é líder aqui em São Paulo em envidraçamento de varandas, que é um mercado bastante promissor e que muda a cara da cidade. E por fim, o Daniel, que é do Arquiteto de Bolso, ele teve uma ideia genial junto com a sócia dele, e eles criaram uma coisa muito linda, que é democratizar o belo. Como é que você faz se você é uma pessoa simples, não tem dinheiro, mas você quer deixar sua casa linda? Então ele teve essa ideia magnífica e eu hoje vou bater um papo com os 3 empreendedores e começar pelo Roberto. Primeiro, obrigado por ceder a sua sala pra gente. E te faço uma pergunta, como que é ser empreendedor, tendo essa molecada toda aqui dentro da CEL, chegando uma nova geração, todo mundo com uma cabeça diferente? Como é que você faz para conseguir acompanhar o ritmo deles e para conseguir frear um pouquinho o ímpeto deles? Muito bom, Márcio. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e dizer que a CEL está muito feliz em ter recebido aqui o lançamento desse seu podcast, podemos chamar assim, né? E com o Mansur e o Daniel aqui do meu lado. Realmente, no Brasil, empreender não é uma coisa muito simples, muito fácil, né? Demanda muita resiliência, demanda muita responsabilidade, né? Hoje, na CEL, a gente cuida aqui de mais de 100 famílias, que hoje a gente tem um número grande de funcionários. Eu sou contador, sou administrador de empresa, administrador hospitalar. Trabalhei por 12 anos em plantões noturno e durante o dia tocava o escritório, junto com os meus funcionários. E a partir desse momento, nós fizemos, dentro de uma empresa que eu tinha de contabilidade, uma contabilidade de um condomínio, que era autogestão. Naquela época, a administração de condomínio ainda não estava realmente fortalecida, né? E eu fiz essa autogestão no condomínio, a parte contábil, gostei muito. E por eu sempre ter trabalhado em hospitais, eu sempre tive e gostei muito desse relacionamento com as pessoas. E hospital público, pessoas muito humildes que chegavam ao hospital sem dinheiro para condução, sem ter o que comer e muito menos para comprar um remédio que o médico receitava. Então a gente, como administrador do hospital, tinha que resolver essas questões. E muitas das vezes do próprio bolso. E isso me fortaleceu muito na gestão das pessoas e principalmente na humanização. E hoje o principal da nossa empresa, da CEL Administradora, que é o nosso carro forte, é exatamente essa gestão humanizada com os funcionários. Eu trato os meus funcionários como se eles fossem da minha família, como se eles fossem meus amigos, minhas amigas, e são. Nós temos uma cultura de atender a todas as necessidades, inclusive familiar, dos nossos funcionários. O que eu acho de mais importante hoje no empreendedorismo, além de que você tem que trabalhar exatamente do jeito que você pode. Você hoje não pode ganhar X e querer gastar 2X, né? Pés no chão. Pés no chão e chão de fábrica também. Hoje, com 67 anos de idade, eu estou meio que já tirando, fazendo a minha filha sucessora, né? Ela também é muito
parecida comigo nessa área de relacionamento, contrário do meu filho, que é um engenheiro formado na Poli, com MBA na Poli de Madrid. Eu imaginava que ele nunca mais voltasse ao Brasil, mas ele voltou e toca as imobiliárias, mas de uma forma muito diferente, porque ele é o engenheiro que 1 mais 1 é 2 e ponto final. Quadradinho. Como você lida com a molecada que está chegando? A tua filha trabalha aqui, a minha filha trabalha aqui, elas têm um ímpeto, né? Elas têm um afã de fazer tudo rápido. Como é que você lida com isso? Verdade, Márcio. E eu sempre gostei de trabalhar com gente nova, sempre, para poder ensinar como deve ser o trabalho. Todos os líderes hoje aqui foram formados por mim. Começaram no primeiro emprego, estudaram, fizeram faculdades, onde a CEL é quem sustentou isso, capacitou essas pessoas. E do outro lado eu tive sempre na empresa 2 ou 3 aposentados para dar a experiência para eles. E isso é muito bom, muito bom. Essa junção ela foi muito feliz. Hoje eu tenho aqui uma grande parte de funcionários já de muitos anos que estão com a gente aqui. E essa molecada, exatamente como você diz, que vem aí na era, já nasce com o celular na mão, sabendo mexer, né? Trazendo mais tecnologia, trazendo mais inteligência para as coisas. Hoje a CEL, ela é muito tecnológica, nós temos todas as ferramentas que o ramo condominial possui. Você não pode ficar para trás, mas o atendimento é o mais importante. E é o que as pessoas e os condôminos hoje procuram. É um bom atendimento. Boa. Claudião, nós somos amigos, né? É verdade. A gente faz muita coisa juntos. E eu, sobre empreendedorismo, eu já queria ter te perguntado isso. Você hoje é o líder de mercado aqui em São Paulo, nessa área tão disputada que é o envidraçamento de varanda. Chegar lá é dureza, mas como você consegue se manter na liderança? Qual que é o teu segredo como empreendedor, como empresário, para se manter sempre ali no topo? Primeiro é nunca achar que está no topo. Esse é o problema. Quando você tem um potencial, muitas vezes, isso passa com muitas empresas, elas se sentem no topo. Elas se sentem que já alcançaram tudo que tinha que alcançar, que já não precisa fazer mais nada, e se acomodam. E normalmente elas criam uma estrutura como empresa tão engessada, tão dura, que ela não consegue se mover conforme o mercado precisa. Então às vezes ela se engessa com um custo fixo alto, com uma gestão totalmente inflexível, e ela não se adapta a algumas questões novas que aparecem no mercado. A gente nunca se convenceu que a gente estava nesse topo, eu até agradeço pelo posicionamento, mas particularmente eu não me vejo assim. Eu me vejo sempre trabalhando. Eu posso falar, você não. Poxa, obrigado. E eu não posso nem acreditar nisso, porque realmente aonde a gente quer chegar é muito maior. Onde a gente quer ir ainda é muito maior. Então estamos na metade do caminho aí, se não menos. E obviamente que para chegar lá, você não pode ser engessado, porque o mercado vai mudar, o mercado está mudando, a forma de se relacionar, as pessoas estão mudando, as gerações mudam. Os meus compradores hoje são diferentes dos meus compradores de 20 anos atrás. É a nova geração que vem crescendo com as novas demandas, com as novas experiências. Então como que uma empresa, por exemplo, pode atuar da mesma maneira? Entendeu? Então, basicamente é uma engenharia social, né? Até dentro da empresa, está muito bem colocado pelo Roberto, como essa gestão humanizada, eu acho que é o futuro. Eu acho que as pessoas cada vez mais vão buscar o menos robótico. Eu acho que tudo é um efeito circular. Eu acho que automatizaram muito. E agora a gente sente falta do humano. Daqui a pouco a gente vai encher o saco do humano, vai querer o automático de novo. O ser humano é assim. Mas hoje, isso é muito mais valorizado.
Tem até uma campanha no Chile, eu estava participando agora de uma campanha lá, a Black Friday deles chama Cyber Week. E são vendas que elas puxam para o lado da internet. Você tem que vender online, venda online, venda online, venda online. E quando nós tínhamos que colocar uma campanha da Cyber Week, porque os nossos concorrentes estão colocando, a gente foi na contramão da Cyber Week. Nós não vamos fazer uma campanha digital. A gente vai fazer uma campanha incentivando as pessoas a irem no showroom. E assim, e elas chegando lá, elas ganhavam um brinde pessoal, que não era uma coisa valiosa, nada disso. E muitas vezes era a foto que a gente conseguia buscar na rede social, um porta-retrato da família dele. Então a gente conseguia saber quem era o cliente, né? Não conseguimos fazer com todos, mas pelo menos com 70% dos clientes que vieram. Horas que eles chegavam lá, tinha um porta-retrato simplesinho, pequenininho, com uma foto da família dele tirada da rede social dele. Então a gente usou a internet para poder humanizar um atendimento e ir na contramão da propaganda. Foi bacana, as pessoas se comoveram bastante e foi um resultado que para a gente foi um case legal. Agora há pouco a gente conversou com o Felipe do Reclame Aqui e para falar sobre a experiência do cliente. E aí em algum momento a gente falou que o que as pessoas buscam hoje é satisfação. Você imagina o serviço que a Cell presta. Emite boleto, paga conta e cuida do problema da pessoa quando ela tem um problema no lugar que ela mora. Como é que você humaniza isso? Como é que você transforma isso numa experiência gostosa? É um desafio imenso. O Felipe do Reclame Aqui, ele respondendo uma pergunta que foi feita para ele, por que você não criou um negócio chamado Elogie Aqui, ao invés de Reclame Aqui? Ele deu risada, falou, brasileiro gosta de reclamar, mas no fundo, as pessoas querem ter uma boa experiência e elas gostam de elogiar também, mas tem muito mais prazer em reclamar. Agora, nós três aqui, Roberto, eu, você, nós somos empreendedores, eu acho que sim. Eu como advogado, como comunicador, você como contador, como empresário, você como empresário. Você é engenheiro de formação? Eu não sou engenheiro de formação, mas eu tenho uma formação voltada para o propaganda e marketing. Então nós somos empreendedores na essência, mais das antigas. Mas o Daniel, esse sim, é o empreendedor moderno. Cara absolutamente jovem, extremamente jovem, e que teve uma ideia brilhante e a gente levou uma vida inteira para criar alguma coisa e ele num clique criou um negócio fantástico, milionário. Eu não estou falando de dinheiro, só de dinheiro, mas ele sim é um empreendedor do jeito que a gente vê hoje. Assim, como é que pode um cara tão jovem inventar um negócio desse e mudar tanto a vida das pessoas? Então, Daniel, muito legal falar com você. Antes da gente entrar aqui, você contou para mim, em especial, o que é o teu projeto, mas conta para as pessoas, porque quem vai assistir a gente? Síndico de prédio, administrador de prédio e quem constrói os prédios. Ou seja, é o teu público. E quem vai morar nos prédios, obviamente, nos apartamentos. Conta o que é o arquiteto de bolso. Márcio, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui do lado de vocês. Roberto e Mansur também. Toda a turma gigante do mercado. Nós temos 7 anos, mas somos recém-chegados e muito bem recebidos por todos vocês que fazem parte desse mercado. Eu sempre falo que é do real estate, né? Da turma do real estate. Mas para falar do arquiteto de bolso e da nossa fundação, eu considero que está muito conectado com o que vocês estavam falando aqui anteriormente, porque você falou de pessoas, você falou de experiência, e a gente nasce há 7 anos conversando com as pessoas, né? E a gente foi conversar fisicamente, a gente foi fazer pesquisa de mercado fisicamente. Isso que você mencionou, as pessoas querem atenção, elas querem conversar com alguém. Eu tenho um negócio 100% digital e eu acredito que existe um equívoco, as pessoas pensam que a experiência digital, essa distância física, é um distanciamento, mas ela não deveria ser. Ela é um distanciamento físico, não emocional e não psicológico. E é aí que algumas empresas cometem erros na hora que elas vão construir jornadas digitais, porque elas replicam uma jornada do mundo físico no ambiente online. Quando você vai para o ambiente online, você tem que entender as expectativas do consumidor
como que ele imagina aquilo quando ele está navegando, porque a gente tem paciência para uma coisa no mundo físico, a gente não tem paciência para outra coisa no mundo digital. Então, você tem que aprender como as pessoas são em cada um dos universos da vida dela, né? E aí o arquiteto de bolso, ele nasce há 7 anos, a gente vai para lojas de material de construção e home decor, porque a gente queria falar com as pessoas que estavam reformando ou decorando. E entender por que Marcia comentou da minha sócia no começo, a Marcinha é minha sócia, CEO e cofundadora, e eu e a Marcinha a gente compartilhava um conformismo que é olhar para o mercado de arquitetura e design de interiores, ver que todos os anos se formam milhares de profissionais, e ver que todos os anos o brasileiro apaixonado pela casa, que passa até em média 30 minutos por dia sonhando com a casa ideal, acaba reformando e decorando sozinho o tempo todo. Então a gente não conseguia entender por que tem muita gente precisando reformar e decorar e vai sentir várias dores nesse processo, e tem vários profissionais se formando e outros profissionais já estão no mercado, mas que todos acabam disputando um pedaço que representa 10% das reformas que acontecem todos os anos, porque somente 10% das reformas no Brasil tem apoio profissional. E esse porque é um a gente imagina que ter arquiteto é coisa de rico. Exatamente. E esse é um dado do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, uma pesquisa, o censo do CAL. E a gente foi para a rua e encontrou isso que você falou. A gente falava para as pessoas assim, você está reformando ou decorando? Elas, tô. Com ajuda ou sem ajuda profissional? Sem. Por quê? Porque é caro. Porque eu não sou rico. É coisa de rico. E aí um dia a gente fez uma outra pergunta, mas você pesquisou se tem uma oportunidade mais em conta? E todo mundo disse, não, eu tenho certeza que é distante da minha realidade, isso não é para mim. Só que daí a Marcinha e eu, a gente se olhava e falava assim, mas as pessoas não fazem ideia que tudo que você coloca dentro de um ambiente impacta até a tua produção de hormônios e neurotransmissores. Elas acham que o design de interiores que a gente tem na casa é uma questão estética. A gente precisa contar que isso vai muito além. E a gente precisa dar a oportunidade de que as pessoas que não têm dinheiro, que não pertencem a uma classe econômica mais alta da sociedade, também possam viver bem. E ali, depois de entender todo esse contexto, a gente entendeu que nós precisávamos misturar duas coisas. Tecnologia e metodologia. Por quê? Não adianta desenhar e trazer uma solução rápida se ela não for assertiva. E não seria possível ser assertivo, mas ser devagar, porque seria caro. Dado que um arquiteto ou designer de exteriores é um profissional bem remunerado, custa caro, e se ele trabalhar várias horas, vai ficar caro. Não tem como fazer mágica dentro disso. Então, o arquiteto de bolso, ele construiu uma proposta de valor toda designada ao que a gente chama de reforma autogerida. A gente sabe como é a jornada de uma reforma autogerida, a gente sabe como é a jornada de uma pessoa que reforma ou decora sozinho, que ela fica se inspirando em Pinterest, Google, Instagram, pensando como a casa dela vai ser. Depois ela gosta de várias fotos, imagens, inspirações, pesquisa nos principais varejistas que têm produtos parecidos com essas inspirações. E aí na hora que ela olha, ela fala assim, nossa, eu gostei daquela mesa, daquele tapete, daquela cadeira, daquele revestimento. Na hora que ela olha isso nos sites, ela pensa, putz, mas será que tudo isso que eu estou vendo nessas inspirações aqui combina se ficar junto? Será que essa mesa, essa cadeira cabe? E será que tudo isso fica no meu orçamento? Será que cabe? Será que combina? E será que fica no meu orçamento? É paralisia de decisão total. Bloqueia o consumidor tanto no aluguel de um imóvel, porque ele vê aquele espaço que às vezes ou ele está mobiliado de um jeito que não o agrada, ou está vazio e ele tem que resolver. Então ele não sabe como resolver aquele problema, ele não sabe se aquele ambiente funciona para ele, se aquele imóvel contempla as necessidades que ele busca, como dentro de uma loja de material, construção e home decor, que ele tem dificuldade de tomar decisão. Então, para esse pedaço, a gente tem hoje até uma inteligência artificial que revela para a pessoa quais são os gostos dela. Então a gente explica para ela, olha, você é 20% contemporâneo, 30% clássico, tá aqui seu moodboard, as coisas que você gosta. Então esse trabalho de conectar inspirações com ofertas do mercado, que antes levava 6 meses a pessoa fazendo sozinha, empiricamente, a gente faz em 1 minuto. Aí ela avança para uma consultoria profissional. Ela agenda a melhor data e horário para falar com o seu arquiteto de bolso. E agora, até hoje sempre foi em 2 horas a gente resolvia o ambiente dela. Agora, a partir de janeiro, a gente lança um novo arquiteto de bolso, que é 90 minutos com o seu arquiteto ou designer de interiores, ficou mais rápido. Vai fazer 2 versões para resolver aquele ambiente, onde ela vai entender o que ela gosta e o que ela não gosta, e na hora vai ser desenvolvido uma plantinha 2D para entender a distribuição do espaço, perspectivas 3D para você ver como fica, Tour 360, que é aquela navegação imersiva para você olhar de todos os ângulos, lista de produtos, quantidades e preços,
medidas do que você precisa. Então, essa é a consultoria de 90 minutos com o arquiteto de bolso, que é lançada em janeiro agora no formato de 90 minutos, até hoje são 2 horas. E aí depois disso você ainda entra no ofertas de bolso, você pega todos os produtos da sua lista, compara preços e encontra cupons para você fazer a melhor aquisição dentro de lojas parceiras. Então tem toda essa jornada. Caramba! Você imagina, a gente é de classe média. A gente compra um apartamento, a gente contrata um arquiteto, o arquiteto faz uma reunião com a gente, visita o apartamento, dá ideias, a gente começa a contar para o arquiteto como é que a gente imagina, quanto que a gente pode gastar, aí ele manda uma proposta, a gente aprova, com base nessa proposta ele começa a trabalhar, dali 60, 90 dias a gente começa a reforma. Acha que vai gastar X e gasta 3X, é um script já pronto para as reformas da gente de classe média, um pouquinho, que tem um pouquinho mais de condição. Você imagina uma pessoa que comprou um imóvel do Minha Casa Minha Vida, um apartamentinho bonito de 30 e poucos metros quadrados, o cara espera a chave, ansiosamente ele pega a chave na mão e ele não sabe de fato por onde começar, como fazer, quanto que ele vai gastar. Aí ele vai atrás de vocês e, pelo que eu entendi, em 1h30, depois de você pesquisar todos os gostos dele, você entender o que ele almeja, o que ele espera, o que ele sonha, em 1h30 ele vai ter 2 propostas de decoração para o apartamento dele, é isso? Exatamente isso. O lugar que nós habitamos, ele é uma extensão de nós mesmos. E ele tem que ter o nosso jeito, ele tem que ter a nossa cara, ele tem que ser feito para nós. Nós somos indivíduos completamente diferentes uns dos outros. Tem até uma construção que fica na China, que é o condomínio mais denso do mundo, né? E se você começar a visualizar as unidades, nenhuma delas é parecida uma com as outras. Saiu na internet recentemente uma imagem meio bem assim emblemática, né? Esse? É. Então, eu acredito que o trabalho de toda marca, de toda companhia, é de fato ela ser capaz de realizar o desejo e o sonho da vida do nosso consumidor. Você gosta de decoração, Robertão? Não. Não? Sou péssimo. É mesmo? Péssimo. Você escolhe junto com a sua mulher as coisas? Vixe, se eu escolho isso, ela vai para o outro lado. Você falou uma coisa importante. É mesmo? É verdade. Fala, nossa, que bonito esse guarda-chuva aqui. Ela fala, não, você não sabe nada, vai para o outro. E ela escolhe tudo sozinha? Tudo ela escolhe. Deixa eu até te fazer uma pergunta, sei que você não completou a resposta, mas, por exemplo, eu tô lá na minha casa, eu quero mudar a decoração, também vale? Sim, totalmente. Não é só para quem pegou um apartamento novo, precisa mobiliar? Não. Tem as pessoas que já moram num espaço e percebem a ausência de algo ali, então ela ainda se sente incompleta, olha para o espaço e fala, pô, falta alguma coisa aqui, ou já quero transformar. Tem as pessoas que vão para um imóvel alugado e elas sempre dizem assim, eu queria deixar isso com a minha cara, mas sem gastar muito, porque eu não quero investir muito num lugar que não é meu. E tem as pessoas que ou adquiriram um imóvel na planta, né? E aí sim vão ter um baita tempo para planejar até chegar à instalação do condomínio, ou aquelas que já moram no espaço, ou compraram um imóvel próprio. A gente atende toda a demanda, todo lugar onde uma pessoa precisa transformar um espaço. Na psicologia ambiental tem uma diferença entre espaço e lugar. Espaço é o lugar que você não se reconhece, você está vendo ele pela primeira vez ou você acha ele estranho a si mesmo. E lugar é o espaço onde você já o habitou, você já se identifica dentro dele. Então todas as pessoas que sentem que aquele espaço que vivem ainda de fato não se comunicam com elas, precisam tornar um lugar conhecido, confortável, aconchegante, elas podem contar com o arquiteto de bolso. Eu vou te contar uma fofoca. Esse aqui mora numa cobertura, né? Aí é o lugar. Não é um espaço, é o lugar. Fala aí. Não, eu tive algumas experiências, tanto com arquiteto e sem arquiteto. Assim, é brutal a diferença. É brutal a diferença. Já tive situações em que não tinha dinheiro para nada, eu falei, vai no talento. E ficou horrível. Vou ser sincero, a gente não tem habilidade, eu sou igual você, Roberto. Me manda combinar 2 cores que não adianta, não sai. E você vê como muda quando a questão é com um profissional. Mas ficou muito latente quando eu decorei, quando a gente teve que fazer a reforma da minha mãe, do apartamento da minha mãe.
perdi meu pai, etc. E a gente falou, olha, eu não quero mudar, eu quero reformar. Quero tirar aquele ambiente, então eu não quero ir para outro lugar, eu quero que isso aqui vire uma remodelação. Então tinha um contexto ali, e olha como é importante a arquitetura em si, o design de interior em si. Ela sempre foi contra arquiteto. Não quero arquiteto, não quero arquiteto. Eu sei o que precisa para minha casa. Porque eu gosto de ficar mudando, cada uma semana o sofá ficava de lugar, mudava de lugar. Eu falei, sabe por que muda de lugar? O senhor nunca escolheu um sofá certo. Porque não foi feito por um profissional. Deixa na mão do profissional. Cara, foi a reforma mais tranquila. Né, Débora, ó, nota 1000. Teve uma paciência com a minha mãe, preciso pegar uma psicóloga. Trouxe uma psicóloga. Cara, mudou a vida. Não é que só mudou o dia a dia. Minha mãe hoje, ela se veste conforme a casa. Tá entendendo que mudou o armário da minha mãe? Não é só mudar a casa. Você mudou o design, você deu um layout profissional. Eu acho que é isso que você faz, uma frase muito bacana que você falou. Democratizar o belo, que mudou o armário da pessoa, mudou o gosto da pessoa. Justamente por você ter uma profissionalização no design. Claudião, eu estava contando para o Daniel, antes da gente conversar, eu sou aficionado por decoração. Eu amo tudo que diz respeito a transformar um espaço para um lugar, mas eu tenho um gosto muito peculiar. Eu gosto de coisa extremamente antiga. Acho que o passeio que mais me dá prazer em São Paulo é quando eu tenho um sábado livre inteiro e eu falo, eu vou passear no antiquário. Eu fico horas dentro do antiquário e escolho um cinzeiro, eu escolho um abajur, eu escolho um tapete e levo para minha casa e aquilo muda a forma de eu usar aquele pedacinho da minha casa. E eu estava contando para o Daniel que eu montei um espacinho na minha casa que tem um tapete persa vermelhão, assim, bem antigo. As minhas cadeiras, minhas poltronas de couro, bem antigas, parede escura e meus discos de vinil. Naquele lugar, o meu uísque fica com outro sabor. Eu posso sentar com vocês aqui, tomar um uísque, com a luz de escritório, batendo um papo, mas quando eu sento naquele lugar, o meu uísque se transforma. E aí sim eu sinto de verdade o sabor do uísque do jeito que eu quero. Então, a decoração, o belo, gera uma sensação de prazer. É o prazer de você ficar num lugar que te agrada, por conta da cor, por conta da intensidade da iluminação, por conta de conforto. E a nossa conversa de empreendedorismo, ela foi bastante para a arquitetura por sua influência, mas eu, em termos de empreendedorismo, eu quero te perguntar uma coisa. Roberto, eu já quis te perguntar isso antes. No meio da jornada, desde que você abriu a Cell, faz quantos anos? 36. 36, é uma vida. Uma vida. Né? Você já teve vontade de fechar? E falar assim, putz, parei, chega, não aguento mais, já deu, é muito difícil, vou parar. Não, nunca. Eu até já comentei que eu estou aqui num processo de, junto à minha filha, de inserir ela está em cada departamento aprendendo todas as coisinhas, como é que funciona aqui, como é que funciona lá. E ela fala, você vai sair, os funcionários, mas puxa, você vai... Não, eu vou continuar aqui, eu vou vir aqui todo... Porque imagina só, eu venho de uma família muito simples, muito humilde, precisei trabalhar bastante, trabalhei à noite, trabalhei de dia junto, isso me prejudicou um pouco a minha saúde, porque dava plantão, vinha direto, pá, enfim... Eu, para chegar onde eu cheguei hoje, eu tive que batalhar muito. E a Cell hoje, as minhas empresas, elas são a minha vida. Eu gosto muito de viajar, com a família principalmente. A gente acompanha na área do futebol todas as Copas. O Palmeiras agora vai para
para o Mundial de Clubes. É no meio do ano que vem, né? No meio do ano que vem, Estados Unidos, nós já estamos comprando as passagens, etc. Mas jamais pensei em parar. Pode ir tranquilo que o Corinthians não vai nessa, vocês têm chance. Aí vocês vão ter uma chance. Você vai estar a gravata, vendo? Já, a gravata já está aqui. Mas é isso, eu nunca pensei em parar e falar, não, eu vou mudar de ramo. Eu nem sou um contador hoje mais. Eu não sou mais um administrador hospitalar. Eu briguei muito no CRA para tentar fazer com que as administradoras de condomínio fossem fiscalizadas pelo CRA, né, e que tivessem à frente um administrador, e a gente nunca conseguiu. Eu deixei isso de lado e vou seguir minha vida espero até os meus últimos dias. Boa. Você já foi funcionário, Claudião? Já. CLT? Já fui CLT. É mesmo? Pouco tempo, porque eu comecei a empreender com 15 anos, né? Mas assim, meus 14, meus 16, e depois na própria Mansur, né? Eu entrei lá como funcionário. Eu entrei lá entrei com 19 para 20 anos e fui me tornar sócio aos 26. Então assim, ralando ali, ó, montando rede. Tem alguém da sua família que trabalha lá? Então tem. É engraçado, se você me perguntar assim, qual que é o meu maior case, se é sobre o resultado da empresa, sobre o crescimento dela, ou sobre o processo de trabalhar em família, eu vou te falar que eu acho que o nosso maior case é o sucesso do trabalho em família. Eu trabalhei com meu pai durante até o falecimento dele, foram 23 anos trabalhando com ele, lado a lado todos os dias, mesma sala. Foi a melhor pessoa que eu conheci na vida. Melhor chefe, melhor amigo, melhor pai, melhor avô. Assim, não conheci pessoa melhor. Eu até brincava com ele, eu falava, sou teu funcionário, mas pode ter certeza, o dia que você ficar sócio, meu pai tinha outros sócios, o dia que você ficar sócio sozinho, eu trabalho de graça pra você. E aí o dia que ele ficou sozinho, eu falei, tá brincando. É só brincadeira, só brincadeira. Mas entrou meu irmão. Meu pai teve a felicidade de ter um filho administrador, meu irmão é um físico. Meu pai teve a felicidade de ter um filho bem comercial, um filho bem administrativo. Né? E aí tem meu irmão que cuida do restaurante, tem outras atividades que é de humanas. Ele tem um restaurante japonês. Ah, é? É aqui pertinho. Aqui no bairro? É. Na esquina da Tucuna. Ô, louco. The Fish. Legal. Em frente ao 10. Ah, vamos conhecer. Por favor. Vamos lá. São meus convidados, todos. Eu fui lá, ele me recebeu igual um príncipe, comi pra lembra? São todos convidados, todos convidados. E a gente, sabe, trabalha em família, sempre trabalhou em família. Daniel, eles são da velha guarda, né? Você é outro modelo de empreendedor. Você acha tudo isso que nós estamos falando um saco, não? Claro que não. Não? Não, Tem alguma coisa a ver com os teus valores de hoje ou são valores muito diferentes? Pra gente terminar nosso papo aqui, os valores são diferentes ou é numa outra roupagem, mas são os mesmos valores? São sempre os mesmos valores porque a função de todo o negócio, ele só tem valor quando ele proporciona bem-estar para quem faz parte dele e para o outro. Então, independente se você construir um negócio baseado na família ou em colaboradores que não fazem parte da família, aquele ambiente que você constrói, ele tem que ser um ambiente evolutivo. Falando de compartilhar valores, os 3 pilares da cultura do arquiteto de bolso são, primeiro, o ambiente. E ambiente tem uma definição que é muito diferente do que a gente conhece aqui. A gente olha ambiente falando que é o seguinte, é tudo aquilo que envolve os seres vivos ou coisas e constitui o meio em que se vive. O conjunto de condições materiais, culturais, psicológicas ou morais que envolvem uma ou mais pessoas. Às vezes é um ambiente familiar, dentro de uma organização, às vezes não é, mas ele tem sempre que ser um ambiente acolhedor, né? E esse ambiente, depois, esse é o primeiro pilar da cultura, que é ambiente. O segundo é linguagem, porque é a forma como a gente fala com o outro, como a gente se comunica. Se cada um falar uma língua diferente, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. A história da Torre de Babel fala sobre isso, né? E por fim, se você tem um ambiente evolutivo e uma linguagem estratégica, onde todo mundo conversa, sabe lidar,
você desenvolve um estado de consciência, que é o nosso terceiro pilar, que é sempre tomar decisões e conversar com o outro no estágio de consciência. E a consciência ela não vem somente por aquilo que você faz, mas por todo o seu repertório, as ciências sociais, a psicologia, a política, enfim, tudo que você puder estudar e aprender para se tornar cada vez mais consciente ao tomar uma decisão. Então, ambiente, linguagem e consciência são os 3 pilares que a gente tem no arquiteto de bolso. Os fundamentos de um negócio sólido é difícil de mudar, né? Você muda o jeito de fazer, o jeito de distribuir, mas o que funciona no negócio são sempre os mesmos pilares e a base são sempre as pessoas. Muito legal, né? Caramba. Ó, para terminar por conta do tempo, como o nosso portal é de condomínios e outras paixões, fala uma paixão sua. Minha paixão? Uma delas, uma paixão. Por que parece? Mar. 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 Eu preciso estar no mar. Entre amigos, entre família, é muito maior, mas a água salgada para mim é o... Caramba. E você, uma paixão? Eu tenho 2 grandes paixões. Uma, eu comecei a empreender com 13 anos no mercado de coquetelaria, de alta coquetelaria. Então, eu sempre achei que mixologia, coquetelaria são muito interessantes, gosto muito. Fazer drink. Fazer drink. Caramba. Mas eu sou mais do whisky ainda, então eu sempre busco nos drinks desenvolver algo com whisky. Eu tenho um sócio dessa época que é o Roberto Monari, que é um baita mixologista. Ele é um crânio, ele faz qualquer drink de qualquer coisa que você nem pode imaginar. E o segundo eu ainda sou um dos apaixonados por carro. Eu amo carro. Eu gosto, obviamente, dados os devidos princípios de segurança, de velocidade e tal. Então, são 2 coisas que eu sempre observo. Boa. E você, Roberto? Ixi. Bom, em primeiro lugar, a minha família, eu sou apaixonado pela minha família. Em segundo lugar, a CEL, administradora, dentre as outras empresas. E o terceiro lugar está até na minha mesa, nas minhas paredes, que é o Palmeiras. Legal. A gente falou, em todas as entrevistas que a gente faz, eu falo das minhas paixões, então eu tenho que falar coisas menores, porque eu tenho que sempre... E já que a gente falou de decoração um pouquinho, sabe o que eu sou apaixonado? Xicrinha de café. Putz! Eu ando nas feirinhas da Benedito Calixto, da 13 de Maio. Todo lugar que eu vou, eu tento achar uma xicrinha de café bem estilosa. Eu tenho um monte de xicrinha de café. Bom, já sabe que a gente vai tirar de Já Natal. sabe, Pronto. Já deixou a dica. Pronto. Deixou a dica aí. Nossa, eu sou alucinado por xicrinha de café. Nossa, né, Ju? Minha filha tá aqui, ela sabe. Gente, obrigado pelo papo, a gente se alongou um pouquinho. Obrigado por ceder tua sala pra gente. Foi um e prazer receber todo mundo. E um privilégio imensurável ter vocês aqui, Márcio, na sua presença e inaugurando essa nova fase aí profissional, né? Boa, e legal, todo o nosso mercado vai assistir, as pessoas têm me perguntado já, isso vai gerar bastante conversa boa. Legal. As portas estarão sempre abertas a todos. Você não tem ideia de a quantidade de pessoas que você impacta todos os dias. Então, esse canal, acho que ele tem essa função de também impactar além daquilo que você prevê. Você falou, a gente está se alongando aqui, mas você falou que o grande segredo da Mansur é não achar que está no topo, né? E deixa os outros, mas você, por analogia, é a mesma coisa comigo. Eu tenho uma consciência que eu faço um trabalho legal na TV, mas eu não posso nunca me deslumbrar. E principalmente eu não posso nunca perder a humildade de entender que minha relação com as pessoas não deve mudar nunca. Outro dia eu estava tomando um café, já faz um tempo, eu estava tomando um café no refeitório da TV lá, e aí eu estava sentado na mesa, na mesma mesa, estava o Chico Pinheiro, o César Tralli, o Ivan Moré e o Thiago Leifert. E eu estava tomando um café assim, aí eu olhei, fiz assim, falei, Jesus, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei, bom, deixa eu ficar quietinho aqui no meio deles
e uma vontade de tirar uma foto. Mas da mesma forma, eles deveriam estar pensando a mesma coisa também. Poxa talvez, vida, A maior autoridade. o Márcio está aqui. Exatamente, a maior autoridade em condomínio está aqui, ó. Tá na minha mesa. Então eu tenho essa sensação até hoje de que, meu Deus, eu não pertenço àquilo lá. Eu dei uma sorte de cair lá dentro, mas, putz, eu tenho que me manter sempre consciente de que eu não posso me deslumbrar. Nunca é sorte. Não, é só, tem bastante sorte. Isso Bastante. que você falou, eu tenho certeza que na mesa eles estavam lá pensando, puta, no meu condomínio tem um BO, mas eu vou perguntar pra ele. Mas isso que você falou, eu não pertenço a esse lugar. Tem um filósofo brasileiro que ele fala uma coisa muito legal, que ele fala que a nossa vida ela é muito parecida com um tabuleiro de xadrez. Ele fala o seguinte, num tabuleiro de xadrez você tem condições pré-existentes que não podem ser alteradas. Então, por exemplo, 2 reis adversários nunca vão começar do mesmo lado. Você não consegue mudar isso. Assim como onde nós viemos até aqui, a gente não consegue mais modificar. Cada um de nós está num estágio que passamos por várias coisas que a gente não pode mais alterar. Só que daí, então, cada uma das próximas jogadas é um novo universo que vai se abrir. Fazer um movimento no tabuleiro significa não fazer o outro. E quando você faz um movimento, você tem vários encontros. E esses encontros, eles transformam toda a sua jornada. Então, esse encontro que nós estamos tendo aqui, proporcionado por vocês dentro desse espaço, com certeza pode mudar a vida de todos nós. Os encontros que você teve na Globo e as pessoas que te encontram quando te ouvem, com certeza resolvem problemas, você muda a trajetória delas. E aí ele termina dizendo que os grandes jogadores não trabalham com possibilidades abstratas, mas somente com jogadas que podem, de fato, levar ao êxito. Então, se você está lá, é porque você, de fato, aproveitou cada uma dessas jogadas para poder impactar cada vez mais pessoas e fez isso com perfeição. Boa. Parabéns. É isso aí. Muito Então, bom. joguemos o jogo, né? Real. Valeu, gente. Obrigado, viu? Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.